Querido irmão, querida irmã, abra a sua Bíblia. Em Atos capítulo 8, nós vamos ler apenas 2 versículos, mas fique com a Bíblia aberta, não a feche. Atos 8, 26 e 27. A minha meditação é rápida, até porque depois nós queremos orar também por esse tema sobre o qual vamos falar. Atos capítulo 8, versículos 26 e 27. E eu quero meditar com você sobre esse tema, Deus nas estradas desertas da vida. Capítulo 8, 26 e 27. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Então, um caminho deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Deus nas estradas desertas da vida. O eunuco Mor e a rainha de Candace eram gentios. E é sobre essas duas pessoas que eu quero falar hoje. Eles estavam em Jerusalém para adorar a Deus, ao Deus dos judeus. De alguma forma, a Etiópia estava tendo influência do judaísmo, influência da ideia monoteísta, isto é, de um só Deus. A rainha da Etiópia, atraída por esse conhecimento de um único Deus, vai até Jerusalém para adorar. E leva consigo a sua comitiva, naturalmente, numa carruagem, talvez. Diz a palavra de Deus que depois da adoração, depois de Jerusalém, eles estão indo por uma estrada deserta que passava por Gaza. Gaza você tem ouvido falar, é exatamente aquele local onde também há conflito e destruição. Existem algumas perguntas aqui que poderíamos até fazer, mas não vem o caso, dado ao fato de nós queremos centrar em algumas partes desse texto e tirarmos algumas lições. Mas, por exemplo, por que esses influentes etíopes retornavam para a África num caminho deserto, o que não era comum nas comitivas reais, por causa do risco de assalto, o risco de alguém arrombar a carruagem, por causa do risco da segurança. Por quê? Vieram de tão longe para reverenciar o Deus de Israel. É outra pergunta que não está bem clara, respondida. Quem era a rainha e esse mordomo? Alguns historiadores colheram dados até significativos sobre quem era a rainha chamada Candace. Candace era uma denominação dada às rainhas mães do reino de Cush, Etiópia, ou então apelidado de reino Cão, por causa da descendência de Cã, um dos filhos de Noé. Um clássico escritor romano diz que as rainhas chamadas Candaces eram admiradas e temidas naquele tempo. Segundo ele, eram mulheres fortes, estratégicas, sábias e guerreiras. Ele cita, inclusive, uma discussão entre uma rainha Candace e Alexandre o Grande, aquele que foi o imperador, aliás, o grande general conquistador de grande parte do mundo de então. Alexandre, apesar de ser o grande conquistador, o grande general, ele ficava com medo de Candace. E ele recuou na discussão, na iminência dele avançar para a Etiópia e conquistar mais um pedaço de chão, ele recua, dizendo que está com vergonha da possibilidade de perder uma guerra para uma mulher. Um outro historiador diz que um general, depois de desafiado por uma rainha Candace, uma rainha etíope, disse assim: eu nunca vi uma mulher tão preparada para a guerra como esta. E a rainha da Etiópia, a rainha de Candace, seu mordomo, viajaram aproximadamente 200 quilômetros
de carruagem para irem adorar o Deus de Israel. Irem ouvir algo acerca de Deus. Como já falei, a presença do judaísmo, de alguma forma, estava influenciando positivamente a Etiópia. E é nesse contexto, eles indo, que o eunuco, isto é, o mordomo, o que cuidava dos bens, dos tesouros da rainha, o tesoureiro da rainha de Candaça, ia voltando para a sua terra, lendo o profeta Isaías, lendo com certeza alguns versos do profeta Isaías. Era um oficial da corte, o próprio nome diz, eunuco, era castrado, um etíope, com certeza, por causa da influência que ele tinha, por causa de estar junto no palácio, eles tinham o hábito de, as pessoas de maior confiança, que estavam dentro da casa real, serem castrados. Era algo da época. As leituras nas sinagogas do templo, nas sinagogas e no templo, eram sempre em voz alta. Então, imagina-se claramente a cena. O eunuco lendo em voz alta o profeta Isaías. Eles liam e repetiam. É provável que ele estava lendo alguns versículos e repetindo em voz alta. A estrada era deserta, mas o mordomo não estava sozinho, nem invisível aos olhos de Deus. Filipe é avisado de uma forma sobrenatural que deveria ir para aquele local, naquela hora exata, e encontrar com aquela comitiva e falar de Deus para o mordomo. Filipe é avisado por direção do Espírito Santo. Filipe está em Samaria. E Deus está usando Filipe de forma sobrenatural. Um grande avivamento está acontecendo. Deus está usando Filipe para libertar pessoas endemoniadas. O texto de Atos dos Apóstolos, alguns capítulos antes, está dizendo isso. Deus está usando Filipe para pregar a palavra e multidões se converterem. O texto fala sobre isso. Mas, de repente, ele deixa as multidões por ordem de Deus e vai para um lugar deserto. Deus usa meios estranhos. Pela lógica humana, a gente diria, Filipe, continua aí onde está indo tudo bem. Continua aí onde você está sendo muito usado por Deus. Mas Deus, na sua sabedoria divina, na sua economia divina, tem um plano numa estrada deserta. Duas considerações. Primeira delas, não existe lugar nenhum que é inacessível ao oculto de Deus. Ele utiliza as mais variadas formas para falar conosco, mesmo nas estradas desertas da vida. Segunda consideração, o mordomo não, com certeza, ele não entrou no templo em Jerusalém. Você imagine fazer uma viagem de 200 quilômetros para ir, 200 quilômetros para voltar, para estar junto com a rainha. A rainha estrangeira pode entrar num espaço no templo, mas o eunuco não pode, porque ele tem um defeito físico. Ele é amputado numa das áreas do seu corpo que não lhe permite entrar no templo. Mas olha que coisa interessante. Ele não participou da vida religiosa do templo, mas Deus estava de olho nele. Deus estava cuidando dele. Deus sabia do anseio do coração deste homem. Não se sabe o certo de que forma aconteceu a visita, mas eu imagino a rainha de Candaça, por ser rainha, tendo honras em Israel, em Jerusalém, o povo de Deus adorando, os sacerdotes cultuando a Deus, o povo adorando ao Senhor, e o eunuco lá fora, apenas olhando de longe, interessado de longe, mas proibido de entrar. E Deus se preocupa com ele. Por vezes nós não imaginamos o quanto é doído algum tipo de preconceito, e Deus está cuidando exatamente daquelas pessoas que estão sofrendo com a segregação, com o estar lá fora. Apesar da posição de destaque, ele não podia entrar no templo. Acontece que Deus não faz acepção de pessoas. Acontece que para Deus todos são iguais. Aqueles que estudaram muito, aqueles que estudaram pouco, aqueles que nunca aprenderam a ler.
Para Deus todos são iguais, aqueles que moram nas mansões ou aqueles que moram nas casas mais humildes ou nem têm casa. Para Deus todos preciosos. Algumas verdades nos ajudam a entender e aplicar para a nossa vida e para a nossa alma essa narrativa. A primeira dessas verdades da estrada deserta é que Deus nos ouve nas estradas desertas. Você quer repetir isso comigo? Deus nos ouve nas estradas desertas. Deus nos encontra nos lugares desertos da vida. Na estrada a caminho de Gaza, o mordomo lia o profeta Isaías. Na carruagem, quem sabe ele mais próximo de quem dirigia a carruagem, a rainha num lugar mais espaçoso, mais recluso, mais confortável, mas ele lia, relia, lia de novo, porque queria entender alguma revelação do Deus verdadeiro para a sua vida. E Deus se preocupou com ele. E Deus foi ao encontro desse homem. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas ainda incompletas. Rodeados de rainha, de quem dirige, mas o coração incompleto. Era o Santo Agostinho de Hipona que dizia o seguinte, que no nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. E enquanto nós não encontrarmos Deus, esse vazio nunca será completo. E eu imagino esse mordomo, esse eunuco dessa forma. Ele ansiando por Deus, ele lendo o profeta Isaías, aliás, dos livros dos profetas, o mais completo, o que com melhor detalhe fala sobre a obra do Messias, sobre a pessoa do Messias, sobre a igreja que viria e que nós fazemos parte dela hoje, capítulo 54 de Isaías, o sofrimento de Cristo por nós, capítulo 53 de Isaías, as promessas da graça de Deus a um mundo carente, que vem lá depois dos capítulos 58, 60 de Isaías. E eu imagino ele lendo e procurando entender, e ansioso para entender, mas um vazio na alma. Mas Deus ouve gente que está nas estradas desertas da vida com vazios na alma. Deus ouve e Deus se importa. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Um vazio de alma e de repente uma resposta de Deus. Uma estrada deserta da vida e de repente Deus vem ao encontro e já não é mais uma estrada deserta. Você já passou por isso? Com certeza já. De alguma forma, Deus nos alcançando e nos ouvindo nas estradas desertas da vida. Mas também outra verdade, Deus envia recursos nas estradas desertas da vida. Ele enviou Filipe. Ele tira Filipe de um grande trabalho evangelístico que está acontecendo e leva para falar de Deus a uma pessoa. Isso me faz entender o que Jesus diz, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E de repente, a gente não consegue entender isso, porque na nossa cabeça os números são muito importantes. A gente costuma dizer que contra números não há argumento. A gente costuma dizer que os números falam por si. Para Deus não é assim. Nas contas da graça, Deus precisava do maior dos pregadores da região, Filipe, para falar com um homem apenas. Apenas com um. E Deus leva Filipe a essa estrada. A sincronia de Deus, quando Deus leva e ele atende, quem sabe, nos minutos exatos de Deus, a carruagem está passando e ele vai ouvindo o eunuco ler o profeta Isaías. Aí ele se aproxima da carruagem e pergunta isso: entendes o que lês? Em outras palavras, está lendo e entendendo? E o eunuco responde o quê? Como eu vou entender se não há quem me explique? Esse é um desafio para nós como igreja, fazer com que pessoas entendam a palavra de Deus. Não adianta uma Bíblia chegar às mãos de alguém se não tiver um discipulador junto. Não adianta a palavra de Deus chegar a alguns lugares se não tiver alguém que possa explicar, alguém que possa interpretar, alguém que possa
mostrar os textos bíblicos dizendo que Deus ama o pecador, que Jesus é o único caminho, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a água da vida ao sedento, que Jesus perdoa pecados, que Jesus salva pessoas, que Jesus liberta, que Jesus voltará para buscar um povo remido. Precisamos, como igreja do Senhor, explicar a palavra de Deus, mesmo que sejam em princípios básicos, mas levar a palavra de Deus como Filipe. Digamos que o templo representa a religião onde esse eunuco esteve há alguns dias atrás. A religião do templo não o alcançou. Ele não foi saciado, o vazio da alma continuava. A curiosidade por Deus continuava. Isso significa que a religião por si só não leva o homem a Deus. Pessoas continuam nas estradas desertas da vida, mesmo agarradas à sua religiosidade, a dogmas, a tradições. Pessoas continuam desertas, agarradas aos seus deuses, à sua idolatria. E algumas dizem, eu nasci nessa religião, é nela que eu tenho que morrer. Outros dizem, meu avô era dessa religião, meu pai é dessa, é nessa que eu tenho que ficar até o fim da vida. Estão agarradas a uma religiosidade, mas estão vazias, em estradas desertas, como o eunuco. Esteve alguns dias em Jerusalém, mas isso não supriu o vazio da sua alma. E de repente, é no deserto que Deus começa a tratar com este homem que ele ama e tem um plano, um propósito na sua vida. Aliás, o deserto é o lugar de Deus trabalhar em muitas situações. O conforto a Agar e o milagre sobre a vida de Ismael se deu no deserto. O livramento de Ló e sua casa se deu no deserto. O alimento de Deus a Elias no deserto. O serviço dos anjos para com Jesus durante a tentação, após a tentação, os 40 dias no deserto, a lei de Deus vindo ao seu povo no deserto, Deus falando ao povo de Israel, Deus dando suprimento, Deus fazendo milagres no deserto. E por vezes nós passamos por desertos, por vezes a igreja passa por desertos, por vezes o povo de Deus passa por desertos, mas esses desertos não são porque estamos fora da presença de Deus. Deus tem propósitos nesses desertos. Para o eunuco, Deus enviou o melhor evangelista da região, o Filipe. Deus envia recursos nas estradas desertas. Mas agora escute a terceira e última verdade. Deus cumpre propósitos nas estradas desertas. O mordomo, o eunuco e a rainha de Candaça podem ter sido vítimas do preconceito do povo judeu. Ele não podendo nem se aproximar do templo. Ela, quem sabe, ficando apenas no pátio dos estrangeiros, dos gentios, assim como os samaritanos não tinham acesso a Jerusalém, porque eram considerados impuros. E Jesus fala com uma mulher samaritana. Jesus evangeliza a mulher e ela se torna uma missionária ao seu povo. Assim como também os cananeus eram considerados idólatras e apelidados de cachorrinhos pelos judeus. E Jesus atende uma mulher cananeia. Jesus faz um milagre de libertação na sua filha. Deus acolheu com amor eterno o eunuco. Deus acolheu com amor eterno este homem desprezado, porque Deus tinha um propósito. Sobre o significado deste nome, eunuco, além da situação que ele vivia de castração, ele também era considerado um ministro real, um alto funcionário da corte. E depois a palavra de Deus usa também em alguns textos a mesma palavra no grego para dizer que nós, cristãos, somos mordomos das riquezas de Deus, das riquezas espirituais. Veja o que aconteceu. Propósito: o eunuco é evangelizado por Filipe. Ele se converte e é batizado. Se converteu. Quem sabe o discipulado mais rápido. Leitura bíblica, explicação e já vem conversão e batismo atrás. E aí Deus arrebata Filipe. Filipe some. Deus
toma Filipe, milagrosamente ele desaparece. E o eunuco, o que ele fez? Segundo os historiadores, ele foi até a Etiópia, o seu país, e convertido a Cristo, ele pregou para toda a corte real. Ele pregou o evangelho por toda a Etiópia, e não só pela Etiópia. Segundo uma tradição, ele também foi para outros países árabes da época, anunciando o evangelho, pregando o evangelho. Isso depois de uma estrada deserta. Então, querido irmão, querida irmã, se você está num deserto da vida, Deus tem propósito nisso, e Deus vai cumprir o propósito. De repente, grandes coisas começam a acontecer. Então, não reclame da estrada deserta. Não reclame da estrada que Deus te colocou. É ruim andar por estrada deserta. Esses dias, eu estava indo de Campo Grande até Marília, dirigindo, tinha que cobrir uma distância à noite, passando por Santa Rita do Rio Pardo, etc. E foram os primeiros 220 quilômetros à noite, terríveis. Não por causa do movimento, por causa da falta do movimento. Você fica imaginando, se fura um pneu, a estrada é escura, deserto. Quando você olha aquela placa dizendo assim, próximo posto de gasolina, a 212 quilômetros. Você fica pensando, como vai ser isso à noite? Da mesma forma, tem gente que passa pelas estradas desertas da alma. Mas Deus pode transformar essas estradas desertas da alma em propósitos para usar você, como usou este homem. O clássico livro evangélico, que é o mais lido no mundo inteiro, depois da Bíblia Sagrada, O Peregrino, de John Bunyan, foi escrito quando ele estava quase em depressão no cárcere, preso injustamente por pregar a palavra de Deus abertamente, uma estrada deserta. Mas Deus usa com propósito milhões de testemunhos no mundo inteiro de conversão ou de reavivamento, reconciliação, através da leitura do livro Peregrino. John Newton, quase ao fim da sua vida, escreve um livro, O Paraíso Perdido, já quando estava velho e cego. E ele questionava se ele devia escrever ou não. E esse livro alcança muitas pessoas para Cristo. Uma estrada deserta e um propósito. Beethoven era surdo, depois foi perdendo totalmente a audição, desesperado, por instinto. Ele escreveu as mais lindas e inspiradoras sinfonias. Uma estrada deserta que produziu. Algum tempo atrás, eu estava lendo a história de um missionário da Junta Mundial de Missões da Igreja Batista. Esse missionário foi preso num país muçulmano, um país islâmico. Foi preso, colocado no cárcere junto com criminosos por ser ele um pregador do evangelho num país de portas fechadas para o cristianismo. E ele é preso então, e alguns outros colegas missionários começaram a entrar em contato com as embaixadas, começaram a conversar com os juristas, começaram a articular pela saída, pela libertação dele. Finalmente, depois de alguns meses, conseguiram a libertação do colega missionário. Chegaram para dar a boa notícia: você está livre, portas abertas, pode ir embora. Ele disse, ainda não. Ué, por que não? Porque eu comecei a discipular e evangelizar todos esses prisioneiros que estão aqui comigo e eu preciso de pelo menos mais 3 dias aqui dentro do presídio. Olha que coisa, estrada deserta e um propósito. Não reclame das suas estradas desertas. O eunuco foi salvo por Jesus numa estrada deserta. Ele foi o embrião, o porta-voz para a evangelização de um país inteiro, chamado Etiópia, por causa de uma estrada deserta. Às vezes nós nos sentimos em estradas desertas, no ministério, na vida, na saúde, na família, nos negócios. E a gente pergunta: onde está Deus? Onde estão nossos amigos? Onde está a gente querida que poderia estar junto nessa estrada deserta? Mas não esqueça dessas 3 verdades que Deus fala ao nosso coração nessa noite. Primeira delas, Deus nos ouve nas estradas desertas. Segunda, Deus envia recursos nas estradas desertas da vida. Terceiro, Deus cumpre propósitos nas estradas desertas da vida. Você pode dizer amém?